Boa noite, pessoal. Então, nós vamos aqui tirarmos as dúvidas, né, sobre a aula de hoje. Mas antes disso também eu quero propor a vocês a correção do exercício da aula anterior, né, porque a gente falou das estruturas da mente, né, do id, do ego e do superego, que eu mandei algumas questões, né, foram 4 questões, e a gente pode discuti-las também, né. Eu vi lá que algumas pessoas confundiram alguma coisa, então eu queria esclarecer. E tirarmos as dúvidas da aula de hoje, né, que foi com relação aos mecanismos de defesa e a dinâmica, o funcionamento da personalidade. Então, vamos lá. Raíssa, você tem uma pergunta? Pode perguntar. No caso da violência doméstica, né? Ela seria a repressão, a negação ou a racionalização? A agressão não é um mecanismo de defesa, né? A agressão é a própria expressão da agressividade, né? Mas tipo assim, no caso da mulher, que tem caso que, tipo assim, todo mundo sabe que a mulher sofre com a violência doméstica, né? Só que ela mesma não conta, não procura ajuda e nem nada. Sim, pode estar ligada a várias questões aí, mas também a gente, né, como no exemplo lá, né, quando ela justifica, né, a ação, a atitude do homem, mas eu provoquei, eu não devia ter feito isso, ou eu não devia ter vestido aquela roupa, ou eu que não sou capaz de conduzir esse casamento, né? Ela pode ter várias explicações aí para continuar, né, mantendo aquele relacionamento. Então, a gente pode falar que ela está no mecanismo de defesa de racionalização, né? Porque ela encontra justificativas para ela continuar mantendo um relacionamento, se mantendo em um relacionamento abusivo, né? Então, pode ser que ela esteja se utilizando de um mecanismo de defesa dessa ordem. E pode ser que também que ela não tem forças, né, para lutar contra tanta agressão. Ela não encontra dentro dela forças. Então, é o momento que ela precisa de apoio, de grupo de apoio, de outra pessoa para, às vezes, denunciar, né, esses maus tratos. Pode ser isso, viu, Raíssa? Ah, sim, entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguma Doutora, questão? me explica sobre o ego, por favor. Ah, tá. Então, vamos corrigir lá atrás a atividade, que aí eu vou falar sobre o ego lá. Tudo bem, Lourdes? Tá, tudo bem? Eu vou abrir aqui as questões da semana passada. Vocês conseguem ver daí? Não, né? Eu abri sem... Ainda não tá dando pra ver, não. Tá, deixa eu... Assim que vocês virem aí, vocês me falam. Deu para ver? Deu. Ótimo. Então, vamos lá. A gente viu a estrutura da personalidade, né? Das instâncias do id, do ego e do superego. Então, o que a gente vai ver? A primeira questão. Conforme a teoria psicanalítica de Freud, o indivíduo é dominado por pulsões que buscam ser atendidos. Certo ou errado? Pelo que a gente viu lá. Pulsões, né, não são instintos, né, para serem atendidos, né? A gente pode, aquela força que faz com que a gente busque, né, que a gente o nosso motivo, os nossos desejos, as nossas pulsões. Então, é certo ou errado que elas buscam ser atendidas? Certo, né? Porque elas buscam satisfação. Ser atendida é você ficar satisfeito, né? Com a sua necessidade atendida. Então, tá certo. Então, 2, o id, né? Vamos ver a letra A. Funciona às vezes pelo princípio do prazer e às vezes pelo princípio da realidade, sendo pré-consciente. O id é pré-consciente? Ele funciona pelos dois princípios ou só pelo princípio do prazer? Só pelo princípio do prazer, né, pessoal? O id é aquela instância inconsciente que é regido pelo princípio do prazer, ou seja, ele quer Tá porque fazendo quer. barulho demais, muito barulho. Pede um pouco para... Ah, tá, pessoal. Vamos desligar os microfones, então, e vocês vão apertar a tecla aí de espaço quando quiserem perguntar, tá bom? Letra B. O id controla as atividades do pensamento e raciocínio, sendo parte consciente e parte inconsciente? Não, ele é errado essa, né? Ele não é consciente, não, ele é inconsciente.
Letra C. Age consciente, pré-consciente e inconscientemente é responsável pela consciência dos padrões morais. Errado. O ID funciona pelo princípio da realidade e seu conteúdo pode ser facilmente recuperado? Não, é errada também. Quem funciona pelo princípio da realidade, que o conteúdo é facilmente, não é o ID, tá? Para de gracinha. Para. Isso é minha perna toda dolorida. Letra E. Tem o microfone ligado, eu estou escutando um assunto aí. É completamente inconsciente. Fala aí sobre o ego, viu? Por favor, explique sobre o ego. Tá, vamos chegar lá, né, Lourdes? Na questão 3. É completamente inconsciente e consiste de desejos e impulsos que buscam expressar-se permanentemente. Ok, é o ID. Né? O ID é completamente inconsciente. Ele consiste de desejos e impulsos que buscam expressar-se o tempo todo. Ele quer porque quer. Né? Porque ele é regido pelo princípio do prazer. Então, ele quer prazer o tempo todo, então ele busca ser realizado o tempo todo, a expressão do id. Tá certo, pessoal? É aquela charge que, se vocês virem aqui, de um lado o capetinha, do outro o anjo, o id, vamos dizer que é aquele capetinha que fala, vai lá, faz, é gostoso, vamos fazer, cai de boca e tal. Essa é a expressão do id. Ele quer ser atendido o tempo todo. A questão 3 aqui, Lourdes, ó, chegamos no ego. O ego é essa parte da realidade que nos põe em contato com a realidade, né? Então, letra A, é responsável pela... A 2 é A? Oi? A 2 é A? A 2 é letra E. Letra E. O id é completamente inconsciente, tá? Questão 3. O ego, ele é responsável por mediar a realização dos desejos inconscientes vindos do id e a realidade externa. Vamos ver as outras. Ele preocupa-se apenas com a realização dos desejos vindos do id? Não, o ego não. Ele não preocupa. O id que se preocupa, né? Com realizar os seus desejos. Letra C. Apenas, né? Vamos dizer que não é apenas. É responsável pela mediação entre as regras sociais que já foram internalizadas pelo indivíduo e a sua realidade externa? Sim, né? Letra D, não pode existir sem o superego? Talvez possa, né? Letra E, é inato e não depende de qualquer processo relacionado com a aprendizagem? Errado, né? O ego, a gente não nasce com ele. Ele vai sendo construído à medida que você já tem a noção do eu, ali por volta dos 2 anos, né? Aquilo que a gente falou que a criança, ela constrói, né? O ego, ele surge, né, nessa construção relacionada com a aprendizagem, com as pessoas, né? Então, o ego, ele é responsável por mediar entre as regras sociais que já foram internalizadas e a sua realidade externa. Ou seja, o ego é essa parte da realidade, aquilo que eu posso, né? Ou não posso. Então, ele vai ficar entre o id, que está querendo o tempo todo, né, realizar. Então, o ego é aquela parte do anjo que diz, espera aí, é a sua consciência. O ego é a consciência, é aquilo que nos diz, você pode, mas será que você deve? Né? Então, o ego é essa parte que a gente lida, que nos faz lidar com a realidade externa e com nossos impulsos do id, que desejam ser atendidos o tempo todo. Ficou claro, Lourdes? Por que o ego, então, é esse aqui, ó, aliás, essas duas aqui talvez sejam até, né, as duas respostas aqui possíveis, ó, né? É responsável... Oi? Eu marquei a letra A. Eu fiquei super na dúvida com a letra A e a letra C. E acabei ficando pela letra A, acredito. Mas olha aqui para vocês. Se vocês... eu agora me dando conta da questão, como ela está estruturada, né? Na verdade, o ego é essa parte mediadora mesmo, né? Ele é responsável em mediar, né, as regras sociais pelo indivíduo e sua realidade externa. Ah, tá. Peraí, gente. Peraí. Tem uma questão aqui, tá? Desculpem, porque a gente pode ter essas, né? Fazer essa confusão mesmo. Aqui está falando, na letra C,
que é o responsável por mediar o superego e a realidade externa. Desculpem, tá? Quando eu li aqui agora, eu me confundi um pouco. Eu peço desculpa a vocês. Na verdade, o ego faz essa mediação entre o id, né, os impulsos de resolver esses impulsos, né, prazerosos e tal do id, com a realidade externa. O ego é aquele que vai fazer essa mediação. Então, é a letra A mesmo, tá? É a letra A, né? Ele é responsável por mediar a realização dos desejos inconscientes, vindos do id, e a realidade externa. Eu posso, mas eu não devo, então eu não vou realizar. É a parte que eu falei para vocês, é a consciência, é a parte do anjinho que nos diz, né? O id quer porque quer. E o ego fala assim, não pode, não vai ser possível isso, né, aqui agora, dessa forma e tal. O ego é esse mediador, tá? Então é a letra A. Lourdes, apesar da confusãozinha que eu fiz aí, né, levando a gente a pensar que era a letra C, ficou claro para vocês? Que o ego é essa parte consciente que media os impulsos do id e a realidade. O que eu posso ou o que eu não posso fazer aqui. Doutora, você sabe qual é a minha dúvida, doutora? É o seguinte, é sobre o mecanismo da defesa do ego. Eu queria saber realmente o que é o ego. O ego é o eu. Vamos tomar assim como... É o eu consciente. É isso que está fazendo com que você converse comigo, com que você tenha dúvidas. Esse é o ego falando. É a sua expressão no mundo, é o ego. Ah, bom, entendi. Entendeu? Entendi, doutora, obrigada. Ótimo. E ele é consciente. Nós sabemos que estamos aqui agora, estamos conversando, corrigindo exercícios, né? Apesar de que minha vontade era sair correndo agora, por exemplo, o id, né, pode me dizer, vai para uma balada, tá tocando uma música lá fora, corre para lá e vai ser feliz. Vamos dizer assim, né? O id talvez esteja me convocando para outras questões, mas o ego diz, não, eu estou numa aula, eu estou tirando dúvidas, eu não posso atender o meu desejo agora, né? Meu desejo do id, vamos dizer, que é inconsciente. Então, o ego é a parte consciente nossa. Questão 4. O superego, a outra instância psíquica, né, que Freud construiu na sua primeira teoria, é o superego. O superego. A gente vai lembrar, então, que o superego é aquele que representa as normas, as regras da cultura, da sociedade, né? Normas e regras, valores que são construídos aí. Então, o superego, letra A, é o reservatório de energia de toda a personalidade? Não, ele é uma parte, né? Letra B, está ligada à autopreservação? Ele tem uma outra função que não a autopreservação, que é mais ligado à agressividade na primeira teoria de Freud, né? Aquela que nos faz lutar, que faz enfrentar os perigos. Letra C, contém tudo que é herdado? Não, porque ele é construído depois, né, por volta ali dos 7, 8 anos, lá no complexo de Édipo, que nós vamos ver mais para frente. Letra D, funciona como um juiz ou censor? Ele é a nossa censura? Sim. O superego é o nosso juiz, é a nossa censura, que diz que isso é proibido, isso é contra a lei, isso é contra a moral e os bons costumes, isso é contra as regras da sua família, que você foi criado. Então, por exemplo, eu posso tirar uma coisa que é do outro, um objeto do outro? Não. Quem vai falar isso? O superego. Então, o superego é o juiz, é o fiel dessa balança entre o que o id quer, o que o ego está falando, você, né, como se fosse o censor, a censura, ou o juiz que julga se aquilo deve ou não deve. Né? Então, quando eu falei para vocês, eu posso, eu quero, é o id. Eu posso, é o ego. Eu devo? Quem faz essa pergunta é o superego. Né? Eu quero, eu posso, eu devo? Se está tudo alinhado no sim, eu quero, né? Eu quero viajar. Porque eu quero ser feliz na minha viagem.
o ego fala assim, eu posso? Posso, porque eu já tenho uma reserva de dinheiro, eu sei dirigir, por exemplo, né? Se eu for de carro. E o superego vai dizer, você deve? Né? Devo, porque eu estou de férias, eu estou cansada, então eu devo. Então, quando essas 3 respostas são sim, provavelmente a sua viagem vai ser muito boa e feliz, né? Então, quando a gente tem alguma, eu falo isso sempre assim, quando a gente tem alguma decisão a tomar, você deve fazer essas 3 perguntas. Né? Eu quero, eu posso, eu devo? Então, o superego é aquele juiz que vai dizer, não, você não deve fazer isso. Então, aí ele perguntou, o superego exerce a consciência, a auto-observação e a formação de ideias? Não. Esse aqui, quem faz isso aqui, ó, qual que é? É o id ou o ego? Exerce a consciência, a auto-observação de si próprio e a formação das suas ideias. Quem que é essa instância aqui? É o id ou é o ego? Lourdes, quer responder? Pode errar, gente. Ego, não? O ego. É o ego. O ego é a parte consciente, né? Que se auto-observa, que fizeram até vocês se calarem. Muitos de vocês falaram, não vou responder não. Se eu responder errado, alguém pode rir de mim. Esse é o ego que está falando. Né? Ele é auto-observador e ele é formador de ideias. O superego, ele funciona, ele é o representante do juiz. No tribunal. A gente pode até fazer essa imagem, né? Do superego. Ok? Alguma dúvida daqui? Não? Então, essa 4, Dodô, eu respondi a letra E, por causa que eu pensei assim, que já que a gente está formando a ideia, tipo assim, um exemplo, hoje eu posso achar que é errado, amanhã eu posso achar que não é. Então, assim, por isso eu costumo escolher a letra E, né, nessa aqui, ó. Exerce a consciência, né? Então, tipo assim, vamos voltar lá no que você explicou, que seria o diabinho, né? Diabinho sim, anjinho não, né? Aí a auto-observação, aí eu ia ter a visão do que é o certo e o que é errado. Aí eu vou ter minha formação de ideia, sabe como? Assim, eu entendi. Eu pensei dessa forma. Mas esse é o ego, né? O ego é que faz você mudar, né? De acordo com a realidade que você está. Hoje você já é adulta, você não precisa mais de ter um superego tão rígido quanto você tinha quando criança, que era o representante dos seus pais dentro de você. É como se você internalizasse, né, os seus pais quando criança, e o que os seus pais falaram que não pode, não pode. Né? Agora você já é adulta, você pode escolher suas próprias escolhas. Então, o seu superego já não é tão rígido quanto ele era quando você começou a estruturar, quando você é criança. Pode mudar algumas regras para você hoje. Você já é adulta. Você já sabe lidar com as consequências e com a realidade. Então, essa parte que põe você em contato com a realidade é a consciência, é o ego. Tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Então, vou fechar aqui e a gente vai voltar para cá, né, para questões acho que tem uma pergunta aqui no chat. Qual a resposta da 4? Né? Então, qual que é a resposta da 4? O que é o superego? Letra? D. Letra D. É o juiz, é o censor, é o representante da lei, da moral, dos bons costumes dentro de nós. Ok? Mas sobre hoje, então, sobre os mecanismos de defesa do ego. Aqueles 9 mecanismos de defesa que a gente viu. Vocês têm alguma dúvida com relação a eles? Querem voltar lá na apresentação para perguntar alguma coisa? Ficou algum que vocês não entenderam? Eu vou voltar aqui na apresentação e dar uma repassada rápida neles, ok? Ok. Para a gente poder... Gente, eu fechei a apresentação dos mecanismos de defesa. Deixa eu ver se eu consigo... eu sair aqui, eu acho que eu não consigo voltar para a minha tela principal, não, né? Do desktop do computador.
Deixa eu ver. Eu não consigo, não. Em vez de me... Ah, não, está aqui, ó. Aqui, achei. E aí vocês podem me interromper aqui agora que a gente tem mais um tempo, né? A dinâmica da personalidade. O que significa dinâmica? É o funcionamento, tá, gente? É o dinamismo. Não é nada rígido, parado, não. A personalidade, ela é dinâmica, né? Ela tem um funcionamento. Então, nesse funcionamento, nessa dinâmica da personalidade, a gente vai, então, encontrar mecanismos de defesa que nos protegem, nos defendem do sofrimento, porque o modelo mental de Freud é o modelo do conflito. Sempre uma parte está querendo sobrepor a outra, né? O id está querendo porque quer, né? O ego está dizendo, peraí, nós temos que pensar porque tem uma realidade. E o superego está dizendo, isso não pode, você não deve, porque é contra a regra, é contra a lei, é contra a moral, contra o seu costume. Conseguem perceber porque o modelo mental para Freud é um modelo de conflito? Consegue, pessoal? Sim? Ô, doutora. Oi. Eu perdi a explicação da projeção. Você pode explicar ela de novo, por favor? Sim, com certeza. Projeção. É Raíssa que está perguntando? Isso, sou eu. Tá. Raíssa, então vamos voltar lá na projeção. Baseia-se no fato de que é mais fácil tolerar o afeto negativo nos outros do que no próprio eu. Ou seja, eu dizer que eu sou agressiva, eu perceber isso em mim, é muito difícil. Eu não tolero ser agressiva. Então, eu atribuo agressividade aos outros. Ou seja, eu falo, nossa, meu pai, ele é super agressivo, meu pai me maltrata, meu pai me bate, né? Então, você coloca a agressividade, você projeta como no projetor mesmo, né? Como numa projeção. Você, aquilo que vai dentro de você, você joga para o outro, projeta para o outro. Por exemplo, é o caso de uma pessoa que, odiando a outra, e lhe sendo inaceitável odiar, né? Ser portadora de tal ódio, vamos dizer assim, ou de tal agressividade, imagina que a odiada e a perseguida é ela mesma, e não a que realmente é. Né? Então, é aquilo que eu falei, quando Freud fala a frase, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Então, a questão das fofocas, né? Se a gente puder ver isso assim do cotidiano, eu falo, nossa, mas fulana é isso, fulana é aquilo, fulana é agressivo, fulana é chato, fulana e tal. Eu estou falando de coisas que estão dentro de mim, que talvez eu não aceite em mim mesma e projeto no outro. Por que o outro me incomoda tanto? Né? Ao ponto de eu falar, de eu denegrir, ou de eu dizer que ele, né, ele tem aqueles pontos negativos. Talvez porque esses pontos negativos são inaceitáveis em mim. Né? Então, tem até interessante isso, um comportamento que as pessoas falam assim, que quando você aponta para uma pessoa, deixa eu ver, vocês estão me vendo? A minha imagem está aparecendo para vocês? Tá, sim. Tá. Então, aqui, ó. Quando eu aponto para uma pessoa, né, para você, tem mais 3 dedos, 4 dedos apontando para mim. Né? Então, ou seja, aquilo que eu aponto em você talvez seja o meu grande problema. Eu não consigo aceitar em mim. Inconscientemente, eu projeto fora de mim. Porque aquilo alivia um pouco a minha ansiedade ou a minha angústia, né? Ou o meu desconforto de ser portadora de tal atitude, ou de tal comportamento, ou tal sentimento. Então, eu atribuo ao de fora. Então, aqui o rótulo, né? O rótulo mostra os ingredientes de si mesmo. Quando eu falo que aquela pessoa é insuportável,
talvez eu seja insuportável para mim, mas eu não consigo me ver assim. Então eu projeto no outro. O que incomoda no outro pode ser aquilo que mais está dentro de você. Ok, Raíssa? Olha aqui. Então, uma forma de colocar os sentimentos de dentro no mundo de fora, consistindo no fato de atribuir a uma pessoa, animal ou objeto as qualidades, sentimentos ou intenções que se originam em si próprio. Aí, esse também é inconsciente. É inconsciente. Todos os mecanismos de defesa são inconscientes. Ah, sim, entendi. É um mecanismo que o ego... Por isso a gente fala até que uma parte do ego é consciente e outra é inconsciente, né? Porque ele se utiliza de mecanismos também inconscientes para se defender. A gente não sabe que a gente faz isso. Quando isso chega a ser consciente, você tem, na análise, né, para Freud ou na terapia, para nós, todos os outros que não somos psicanalistas, né, quando esses mecanismos de defesa, eles vêm à tona, que você consegue enxergá-los na consciência, é mais fácil de você não precisar usar isso mais. Então, aquelas pessoas que vivem a vida justificando, mas eu fiz isso foi porque meu pai, né, ou porque meu marido né, foi agressivo comigo, então eu reajo dessa forma, me calando ou me afastando dele. Quando ela está muito na justificativa, né, e quando ela consegue perceber isso nela, olha, isso se torna consciente, você não precisa, e você entra em contato com aquela dor, né, com aquela angústia, e você elabora, você faz disso uma outra coisa, né, um trabalho em cima desse sentimento, né, você não usa mais aquele mecanismo de defesa. Né, ele já não é mais necessário te defender, porque você não está mais em conflito com aquilo. Né? Você conseguiu elaborar. É o que a gente faz na terapia. O doutor, o id tem defesa também ou não? E o superego? Não. Mecanismos de defesa, né? Eles são mecanismos de defesa do ego. Porque o ego é que vive a consciência e a realidade. Ele é que está consciente, né? Para poder saber para ele lidar com as situações e não sofrer tanto, ele usa de mecanismos de defesa que são inconscientes. São duas coisas, sabe, Lourdes? Uma primeira teoria, né, onde Freud estrutura a psique, né, a nossa vida psíquica, em id, ego e superego, são as instâncias, ou são, por exemplo, dizemos assim, lugares, né, da psique da gente, né, no nosso aparelho psíquico. E essa segunda teoria, onde ele vem falando dessas instâncias, né, psicológicas, que são primeiro ele fala, desculpa, gente, de novo, né? Às vezes a gente confunde mesmo, né, as teorias, mas a primeira teoria é o inconsciente, o consciente e o pré-consciente, né? Lembram disso? Né? Que são, vamos dizer, lugares, né? Vamos dizer, bem definidos. E a segunda teoria, que é do id, do ego e superego, né? Onde são as instâncias psíquicas que vão fazer essa dinâmica da personalidade. É como se a gente pudesse falar que o inconsciente, o consciente e o pré-consciente são lugares. É uma topologia que a gente fala, né? São lugares da nossa vida psíquica. E os atores são o id, o ego e o superego. Eles que dão o dinamismo. Ok? Ok. Agora, leia um texto lá, né, no livro, eu trouxe o texto na íntegra aqui para vocês, do livro de vocês, para que a gente pudesse fazer essa leitura que a gente fez, para ficar mais compreensivo, né? Outras dúvidas que vocês tiverem, a gente pode tirar também lá no grupo, podem fazer as perguntas lá, né? Tá claro, pessoal, sobre a dinâmica, né, da personalidade? A gente, quando começa a estudar isso, a gente fica procurando em nós mesmos, né? Será que eu estou agindo com mecanismo de defesa tal? Será que eu estou com tal? Até bom, porque a gente vai buscando essas explicações para a gente compreender melhor, né? E aí a gente começa a compreender melhor as outras pessoas também.
E não adianta você dizer para uma pessoa que ela está projetando em você uma coisa que é dela, porque se aquilo está inconsciente nela, ela nunca vai entender. Então, muitos casais estão brigando o tempo todo, né? Às vezes negando, às vezes na negação, e você falando, você está negando isso, você falou isso, você fez isso, e o outro, não, como assim? Né? E isso não vai chegar em lugar nenhum, porque para aquela pessoa, ela está usando um mecanismo de defesa inconsciente. Por isso, tantas divergências, né, nas relações. Ok, pessoal? Ok, doutora, obrigada. E todos esses mecanismos de defesa, eles têm uma função em nós, né? Eles têm a função de nos defender do sofrimento. Mas a gente precisa, né, de, às vezes, em algum momento, até utilizar de algum desses mecanismos, sim, mas eles não podem ser uma constante na nossa vida, né? Quando a gente percebe que a gente está utilizando de um mecanismo de defesa, o ideal é que a gente procurasse o que está por trás disso. Está me defendendo de quê? Qual conflito que está havendo? Qual a angústia que eu vou ter que me haver com ela para resolver? Ok? Ô, doutora. Oi. Aí, você falou isso agora, né? Aí, da fixação, você deu o exemplo, no slide está o exemplo de um adulto que dorme com urso de pelúcia. Aí, isso, no caso, seria algo ruim? Não vou dizer que nem bom nem ruim, porque isso não faz mal, né? Até gostoso, confortável, mas é um indício, né? Se for um mecanismo de defesa aí, por que estar fixado lá nessa fase tão infantil? Que é, né, onde você recebe os primeiros brinquedos, o primeiro ursinho de pelúcia, né, que a criança se agarra ali, como se fosse um conforto de colo de mãe, por exemplo. Por que você, na idade adulta, precisaria recorrer a esse artifício? Né? Há algo ali que você ainda precisaria rever, né, elaborar, né? Foi um tempo tão bom que você não quer crescer, você não quer sair dali, porque ali há um conforto muito grande, né? Ou também há problemas muito grandes referentes àquela fase, rejeições muito grandes, alguma coisa que você ficou fixado ali e não consegue sair. Porque, na verdade, ele é um mecanismo de defesa, né? A fixação. Aquilo é um exemplo, né? Um exemplo que pode ter algo ali. Pode ter, não, posso ter, gostar de urso de pelúcia na idade adulta e não ter nenhum problema com relação a isso, mas quando isso remete a uma fixação, né? Porque não é comum, né, um adulto buscar em signos, em objetos infantis, próprios da infância. Não se espera mais, né? Os adultos vão ter outros objetos aí. Mais alguma pergunta? Bom, nós estamos por 4 minutos e 30 segundos. Eu acredito, então, se não tem perguntas, a gente pode encerrar aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, a participação, né? Essa manifestação de vocês, ela é muito importante para que a aula fique, né, proveitosa, para que vocês tirem dessas teorias aí, né, aquilo que elas conseguem explicar sobre o desenvolvimento humano, né? Então, essa teoria psicanalítica é mais uma teoria que explica, né, de uma outra forma sobre outro aspecto, né, que é o aspecto psicossexual, que a gente vai ver agora as etapas do desenvolvimento psicossexual de Freud, né, na próxima aula, que é muito interessante também, onde ele trouxe o conceito de sexualidade infantil, e ele foi muito combatido por isso, né, na época dele, lá em 1800, pouco, 1900, né, quando ele surge com esses estágios, ele foi muito rechaçado pela sociedade, muito criticado, né? Então, a gente vai ver isso, então, na aula que vem. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Beijo, um bom final de semana, né? Que vocês tenham aí abençoado, tá bom? E o exercício... Tchau, com Deus, boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus também. Amém. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau, Silvana. Boa noite. Boa noite. Tchau, amigo.
Tchau, Flávia, boa noite. Tchau, Luiz Paulo, com Deus. Tchau a todos. Tchau, Sil. Saudade, Sil. Tchau, todo mundo. Também. Tchau. Bora, Marcinho. Tchau, Bom mesmo. À tarde, sábado. Pode. Tchau, Luiz Paulo. Tchau. Tá bom. Beijo no coração de todos. Aí, Beijo. Vou encerrar, então. Tchau, professora. Tchau. Fiquem com Até meu Deus. marido assistiu aula hoje, Dodora. Que coisa boa, psicologia. Eu pus ele para assistir a aula hoje. Muito bem, parabéns. Compartilhando os conhecimentos. Tá certo? Tchau.